Bom dia, pessoal, como vocês estão? Aqui é a Tenente Celiana, professora de Sociologia. Eu espero que todos vocês estejam bem e animados, pois hoje nós vamos começar um assunto novo, que é cidadania. Este assunto é muito próximo da nossa realidade, nos afeta diretamente, portanto, eu acredito, espero e confio que nós vamos ser muito felizes discutindo este tema. Antes de começar nossa aula propriamente dita, eu gostaria de registrar para vocês a importância de que vocês acompanhem as postagens que estão sendo feitas lá no AVA. Fruto da aula de hoje, eu estou abrindo um fórum específico para uma atividade, que vocês vão ver telas adiante. Além disso, eu venho postando materiais complementares. Estes materiais são de acesso importante, são de conhecimento, para conhecimento de vocês. Então, se está no AVA, eu peço que vocês tomem conhecimento, que vocês leiam ou que vocês assistam quando é vídeo complementar, pois são temas que dialogam com o planejamento da nossa disciplina e que a gente, porventura, não vai conseguir ter nas nossas aulas regulares aqui da grade horária. Então é importante que vocês vejam lá no AVA. Fora isso, um último ponto antes da aula ser iniciado de fato é o pedido para que vocês fiquem atentos à postagem da RETAP da A4. Então, vou esperar todos vocês lá no fórum no dia correspondente. A partir de agora, então, a gente parte para a nossa aula. Nós vimos estudando o tema democracia. É importante que vocês não percam esse assunto de vista, pois democracia tem tudo a ver com o nosso novo assunto, que é cidadania. Então é importante que vocês lembrem, que vocês recordem o que é a democracia, quais são os tipos de democracia que nós estudamos, a direta, a representativa e a participativa, de que forma as pessoas se inserem nos processos decisórios em cada um desses tipos de democracia. E nós vamos, a partir de agora, perceber que as formas de inserção, que as possibilidades de participação vão dialogar diretamente com a perspectiva da cidadania e do ser cidadão. Será que vocês concordam comigo? Digam aí para mim no chat. Para demonstrar para vocês que o tema democracia tem tudo a ver com o que nós vamos começar a conversar agora sobre cidadania, eu trouxe o tema da redação do Enem do ano de 2019. A gente poderia fazer um exercício parecido com o tema da redação de 2020, porém eu tenho preferido esse tema aqui de 2019 pelo uso do termo democratização. O tema em 2019 foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Nesse caso, pessoal, qual é o sentido da palavra democratização? Respondam aí para mim. Trouxe para vocês aqui alguns exemplos da perspectiva que a gente vai adotar aqui para este democratização do acesso ao cinema. Normalmente, quem tem acesso ao cinema? Pessoas residentes em centros urbanos, que têm algum recurso financeiro para pagar um ingresso, ir a uma sala de cinema, geralmente é privada, e ter acesso aos filmes que ali circulam. Quando a gente discute a democratização do acesso ao cinema, a gente fala em levar o cinema, levar a arte para mais pessoas, pessoas que não teriam acesso ao cinema de forma regular. Percebam aqui nas imagens diferentes lugares, diferentes propostas de acesso ao cinema, de acesso à arte, de acesso à cultura. Então, o sentido
do termo democratização, ali naquele tema da redação do Enem, é a ampliação do acesso, dar a possibilidade de participação, então tornar democrático, fazer com que mais pessoas participem disso. Para fechar esse raciocínio do termo democratização, ali no tema da redação do Enem, trago aqui uma reflexão para vocês de que uma sociedade será mais democrática à medida que os direitos de cidadania se ampliarem para uma quantidade maior de seus membros. Então, professora, quer dizer que cinema é um direito de cidadania? Quero dizer, meus alunos, que o cinema, na condição de arte, de cultura, de lazer, é sim um direito de cidadania. E a partir agora da nossa aula, vocês vão conseguir situar que tipo de direito de cidadania é esse, porque a cidadania é qualificada em tipos de direitos. Vejam só. Então, a gente já abraçou um pouquinho do nosso conteúdo anterior de início da nossa aula, adotando a perspectiva de democratização como ampliação do acesso, possibilidade de mais pessoas participarem. Para que a gente compreenda o que é cidadania, afinal de contas, por ser um termo tão usual do nosso vocabulário, ser cidadão, cidadania, direitos de cidadania, por vezes a gente não se atenta às condições que levaram à construção deste termo enquanto um conceito sociológico. De antemão, vocês precisam situar que a cidadania vem de um processo de reconhecimento dos sujeitos enquanto cidadãos, e essa cidadania refere-se à condição de povo organizado, de uma relação específica entre os homens e o Estado enquanto instituição política, como nós já estudamos na nossa disciplina. As ideias iluministas contaminam fortemente o que nós entendemos por cidadania. E quais ideias nós estamos falando aqui? Nós estamos falando principalmente de ideias de igualdade, de que as pessoas são iguais. Iguais em quê? Iguais em direitos. As pessoas devem ter direitos iguais. E quem vai dar condições às pessoas para usufruir desses direitos, é o Estado. Os filósofos iluministas, que nós já resgatamos algumas vezes aqui na nossa disciplina, nos ajudaram a compreender as transformações na relação do Estado com a sociedade. Estas transformações pautadas no reconhecimento de que as pessoas humanas, os seres humanos, são dotados de razão e de direitos que lhes são intrínsecos. Desse modo, nós vimos como o Estado assume o papel de garantidor desses direitos. Mais do que isso, a gente percebe como a institucionalização do Estado, como a delegação, a publicação de leis vai ser determinante para a vida em sociedade no Estado moderno. Essa perspectiva de Estado também pode ser denominada aqui, e é usual para que a gente faça isso, de Estado de Direito. O Estado de Direito é um Estado em que as regras, as normas, as leis vão conduzir a vida em sociedade. As pessoas podem agir dentro daquilo que lhes é permitido por lei. Mas para que a gente avance no sentido da compreensão da cidadania,
que é uma outra perspectiva que nos interessa, a gente precisa compreender a assunção do Estado democrático de direito. E aqui há uma diferença. O Estado de direito, aquele Estado, como eu disse, que é pautado por leis, ele pode existir em uma relação Estado-sociedade, uma sociedade autoritária, em que as leis sejam determinadas por um governante. Mas quando nós temos estados que possibilitam a participação das pessoas na escolha de seus governantes, no processo de formulação das leis, a gente está falando de um estado que é democrático. Então, é um estado democrático de direito, porque essa participação também vai ser orientada pelas leis, também vai ser tida como direito. O Estado Democrático de Direito objetiva promover e assegurar a mais ampla proteção dos direitos fundamentais das pessoas. Esse Estado se fundamenta na soberania popular, ou seja, na perspectiva de que as decisões do povo são soberanas, na democracia, que é o regime de governo de alta confiança na soberania popular, na justiça social, ou seja, na possibilidade que as pessoas sejam tratadas de forma igual, e na dignidade humana, ou seja, no reconhecimento das condições de dignidade, de bem-estar da pessoa humana. Este Estado democrático de direito tem claras garantias jurídicas e processuais. As bases, as regras do jogo são constitucionais. Estão escritas, pessoal. Vocês compreenderam a diferença entre o Estado de Direito e o Estado Democrático de Direito? Nós estamos caminhando para a compreensão da cidadania no contexto do Estado Democrático de Direito, que é aquele Estado em que as regras, os direitos, a ampla possibilidade de participação é garantida juridicamente. Então, as pessoas podem participar da vida do Estado de forma regular, de forma expressa. As pessoas têm garantias de participação. Particularmente, pessoal, eu gosto dessa definição de cidadania do jurista Dalmo Dallari. Compreendo que ela seja muito funcional para o nosso dia a dia e que ela abre muitas janelas de interpretação. Vejam só que interessante. De acordo com ele, a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Olhem só como é interessante, como é taxativo isso aqui. Cidadania é um conjunto de direitos, como nós vimos, A gente está falando da perspectiva de um Estado democrático de direito, que dá à pessoa a possibilidade de participar. Participar de que forma? De forma ativa. A pessoa pode mesmo participar, ela não vai ser passiva, ela não precisa ficar esperando que as coisas aconteçam, Ativamente da vida e do governo de seu povo. Então, quando a gente fala de governo, a gente está falando também da perspectiva política, de escolher o representante, de ser atuante com relação à formulação das leis, de acompanhar a sua execução. Então, cidadania é uma perspectiva que dá atitude, que possibilita atitude na vida em sociedade. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. Então, quem não participa, seja usufruindo
dos direitos, seja se abstendo de participar aqui do governo de seu povo, fica marginalizado ou excluído da vida social, fica à margem daqui dos processos, né, de decisão, fica à margem da vida e do grupo. Beleza, pessoal? A visão teórica sobre cidadania que é mais amplamente aceita nas ciências sociais é do sociólogo britânico Thomas Humphrey Marshall. O Thomas Marshall, como nós vamos passar a chamá-lo, publicou no ano de 1950 o livro Cidadania, Classe Social e Status. Neste livro, o Marshall vai analisar historicamente o surgimento dos direitos de cidadania. Prestem atenção que o Marshall se ocupa da análise da perspectiva da cidadania europeia, da conquista desses direitos lá na Europa, a partir da experiência do país dele. De acordo com o Marshall, prestem muita atenção, anotem isso no caderno de vocês, que é muito importante. Cidadania é um status, é uma situação, é uma condição concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status. O que isso quer dizer? Todos os cidadãos são iguais com respeito aos direitos que lhes cabem, bem como às obrigações relativas à condição da cidadania. Tranquilo até aqui? Percebem que a noção de cidadania, o conceito de cidadania do Thomas Marshall dialoga com o conceito do Dallaire, que eu apresentei agora há pouco para vocês e que é muito funcional. É cidadão quem ocupa um status, que é concedido a quem participa integralmente de uma comunidade. Ou aqui para nós, de um Estado. Ao fazer a análise histórica dos processos que levaram à consolidação, ou melhor dizendo, à conquista e consolidação de direitos ao povo de seu país, o Thomas Marshall percebeu que esses processos ocorreram como em ondas, mais especificamente, em 3 ondas sucessivas de consolidação de direitos. A partir delas, o Thomas Marshall estabeleceu uma divisão dos direitos de cidadania em 3 categorias. Isso aqui é importantíssimo que vocês dominem, pessoal. De acordo com Thomas Marshall, há 3 categorias, 3 tipos de direitos de cidadania que aconteceram nesta ordem lá na Europa, lá no Reino Unido, que é o lugar onde ele estudou. Tudo bem? Isso aqui é tido como consensual nas ciências sociais. Os primeiros tipos, a primeira categoria de direitos de cidadania são os direitos civis. A consolidação desses direitos aconteceu no século XVII. O que é direito civil? Direito civil é o direito do indivíduo, direito da pessoa, relativo à liberdade, à propriedade e à justiça. Aqui eu tenho exemplos para vocês. São direitos civis: a liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça. Ah, professora, que negócio é esse de contrato válido? Pensa comigo, pessoal. Lá no século XVII, quando as relações entre o Estado e a sociedade estavam se transformando, quando
A sociedade reivindicava o direito de posse. Era necessário que esse direito de posse estivesse escrito, estivesse determinado. Olha, a minha fração de terra começa e termina nos pontos A e B. E esse contrato ele tem de ser válido, ele tem de ser reconhecido. Olha só que interessante, porque antes não se tinha contratos, não se tinha sequer o acesso à justiça. Se as relações mudam, se há uma instituição, né, se há a justiça enquanto uma instituição separada, as pessoas podem ser julgadas de forma mais livre, de forma mais transparente. Imaginem só, num governo autoritário, em que uma pessoa é acusada de determinado crime, de determinada situação, em que ela não pode ser julgada, em que ela não pode concorrer a um julgamento justo. Então, direito civil é a possibilidade de que você tenha acesso também à justiça, a possibilidade de que você se defenda. Direito civil, direito das pessoas, dos indivíduos. As instituições que vão estar mais diretamente ligadas a garantir a consolidação dos direitos civis são os tribunais de justiça. É a justiça que vai garantir o meu direito de ir e vir, o meu direito de expressão, por exemplo. Pensem nisso, pessoal. Aqui eu quero fazer uma outra complementação, que é com relação à nossa vinculação a um Estado, que é um direito civil, né? Qual é o primeiro documento que nós temos, pessoal? Respondam aí. É o nosso, né, registro civil de nascimento. No nosso registro civil, né, é particular, é do indivíduo, diz lá que eu sou fulano de tal, filho de ciclano e de beltrana, nascido na cidade, né, de Pixoxó do Oeste, brasileira. Então aqui, a partir deste documento, eu tenho a minha vinculação com o Estado. Eu tenho minha primeira vinculação com o Estado, eu tenho meu primeiro direito garantido, meu primeiro direito de cidadania usufruído. Mas vamos avançar para a segunda onda de direitos de cidadania, que são os direitos políticos. Os direitos políticos, de acordo com Marshall, foram consolidados no século XIX. Esses direitos políticos basicamente estabelecem a possibilidade de participação dos indivíduos nas diversas relações de poder presentes em uma sociedade, em especial a escolha de representantes e a candidatura a qualquer cargo elegível, além da manifestação em relação a possíveis transformações a serem realizadas, ou seja, a consultas, a processos como plebiscitos e referendos. Os direitos políticos basicamente têm a ver com a possibilidade de votar e de ser votado, com a possibilidade de escolher os representantes, com a possibilidade que hajam eleições periódicas. As instituições correspondentes aos direitos políticos são o parlamento e os conselhos de governo local, de acordo com o Marshall. A terceira onda de direitos de cidadania, ou o terceiro tipo de direito de cidadania que é consolidado, são os direitos sociais. De acordo com ele, esses direitos só são consolidados no século XX. E esses direitos são muito interessantes, porque eles são aqueles tidos como essenciais para a construção de uma vida digna, a partir de padrões de bem-estar coletivamente estabelecidos, como emprego, educação, saúde, lazer e moradia. Atenção, pessoal! Direitos sociais, vida digna, padrão de bem-estar coletivamente estabelecido, significa que cada sociedade, em relação, em diálogo, em pressão, em luta com o Estado, vai construir
o que é necessário para se viver bem naquele lugar. Aqui a gente tem exemplos como emprego, educação, saúde, lazer e moradia. No caso brasileiro, os nossos direitos sociais estão expressos lá na nossa Constituição, no artigo 6º. Deem uma pesquisada lá no artigo 6º e vejam quais são os direitos que o nosso Estado reconhece como aqueles que vão prover bem-estar para a vida em sociedade. As instituições mais intimamente ligadas à consolidação dos direitos sociais são o sistema educacional e os serviços sociais. O Marshall valoriza bastante o direito à educação. Em alguns momentos, ele até coloca a educação como um superdireito, como se a educação perpassasse todas as ondas dos direitos de cidadania. Por exemplo, voltando lá no exemplo dos contratos válidos em direitos civis, se a pessoa não tem acesso à educação, se a pessoa não sabe ler, como é que ela vai ser capaz de firmar um contrato válido, não é mesmo, pessoal? Então, o Marshall dá essa ênfase à educação. Mas, para a nossa disciplina aqui neste momento, a gente vai focar nas 3 ondas de direitos de cidadania. Quais são essas ondas? Direitos civis, políticos e sociais, e o que caracteriza cada um desses tipos de direitos. Trouxe aqui para vocês uma sistematização rapidinha, então, da perspectiva do Marshall. Isso aqui vocês reproduzam no caderno de vocês imprimam, recortem, colhem, façam da forma que for mais conveniente, mas vocês têm de saber isso aqui, que a cidadania para o Marshall é um status, que ela é traduzida em 3 tipos de direitos, os civis, os políticos e os sociais, o que vai caracterizar cada um desses direitos, sejam os direitos civis enquanto direitos dos indivíduos, os direitos de participação política nos direitos políticos e os direitos de bem-estar e dignidade lá nos direitos sociais. Parêntese que, quando a gente fala de direitos sociais enquanto direitos que trazem dignidade, nós não estamos falando de direitos humanos. Ok, pessoal? Direitos humanos é uma outra forma de entender direitos das pessoas. Direitos humanos são mais amplos. Direito de cidadania tem a ver com os direitos que aquela sociedade, aquele conjunto de indivíduos conquistou junto ao seu Estado. Aquele Estado vai garantir aqueles direitos para aqueles cidadãos, né, que são partícipes daquela comunidade. Os direitos humanos são valores universais, independente do Estado, todas as pessoas podem aproveitar daquele conjunto de direitos que são tidos como para todas as pessoas. Compreenderam? O conceito de cidadania, de acordo com Marshall, frisando que é um entendimento das ciências sociais, está sempre em construção. Porque as nossas demandas, os nossos desejos estão sempre sendo renovados. A sociedade sempre luta por novos direitos, por mais liberdade, por mais reconhecimento, por melhores garantias individuais e coletivas. Este ponto específico dialoga com o nosso conteúdo lá de movimentos sociais, que nós vamos ver na volta do recesso escolar. Lutar por mais direito, por mais reconhecimento, visibilidade, por garantia de direitos que nós já temos e eventualmente não sejam efetivamente aproveitados. A divisão dos direitos entre civis, políticos e sociais não nos deve levar a perder de vista uma característica intrínseca aos direitos humanos, que é a sua indivisibilidade. Isto é, os direitos não podem ser exercidos de maneira parcial ou fragmentada. Indivisibilidade é uma característica intrínseca dos direitos humanos, né? Muito importante. E como eu disse para vocês, cidadania e direitos humanos não são sinônimas, mas para que a cidadania seja tida como efetiva, como realizada, os direitos de cidadania têm de ser todos aproveitados pelos cidadãos.
Então, cidadãos devem ativamente desfrutar de direitos civis, políticos e sociais. E aqui eu lanço uma pergunta para vocês. O que define um cidadão? É uma pergunta fácil ou difícil? É uma pergunta aparentemente fácil, né, pessoal? De acordo com Marshall, que é o nosso teórico de referência até o momento, cidadão é aquele que exerce seus direitos civis, políticos e sociais de maneira efetiva. A ideia de direitos tem como contrapartida a ideia de deveres. Lembram lá, telas atrás, quando eu mostrei para vocês a definição de cidadania para o Marshall? Todos aqueles que têm o status são iguais em direitos e em obrigações. Então, todos têm a possibilidade de participar ativamente dos direitos civis, políticos e sociais e todos têm obrigações para com esses deveres. Pessoal, aqui é uma pergunta que talvez vocês não consigam responder agora, então vocês podem postar lá no fórum relativo à aula de hoje. Quais deveres o cidadão brasileiro tem? Porque a gente fala muito dos nossos direitos, né? Mas quais deveres nós temos? Aguardo as respostas de vocês, tá bom? E por falar em fórum, eu estou abrindo lá no nosso AVA, no fórum específico da aula de hoje, para que vocês me deem as suas opiniões com relação a essa pergunta aqui, ó. Viver em uma sociedade em rede contribui para o exercício da cidadania? Vocês sabem que nós vivemos em uma sociedade hiperconectada, que nós temos muito acesso à informação, que nós somos diretamente influenciados e influenciamos por meio dos nossos canais de comunicação, das nossas redes. Então eu quero saber a opinião de vocês. Deixem lá pra gente, pra mim, pra equipe de sociologia, ideias, sugestões, exemplos de como esse exercício da cidadania pode ser afetado por meio dessa vivência em uma sociedade em rede, uma sociedade de tecnologia da informação. Já estou ansiosa pelas respostas de vocês. Para encaminhar a nossa aula para o final, eu trago para vocês um assunto que é muito importante para nós, cidadãos e cidadãs brasileiros, que é o tema da cidadania no Brasil. Nesta parte da aula, eu vou conversar com vocês a partir da perspectiva de dois autores. O primeiro deles é o historiador José Murilo de Carvalho. Eu começo com José Murilo porque ele faz um confronto com a teoria do Thomas Marshall. Nós acabamos de ver que o Marshall constrói a cidadania a partir, né, das ondas consecutivas, uma trajetória que diz respeito à conquista dos direitos civis, políticos e sociais. O José Murilo de Carvalho vai demonstrar em seus estudos, e aqui eu trouxe para vocês a representação gráfica do livro Cidadania no Brasil, Longo Caminho, ele vai mostrar para a gente que a ordem dos direitos conquistados no Brasil é diferente da ordem que o Thomas Marshall narrou lá para a Europa. E a forma como esses direitos chegam para os cidadãos brasileiros vai dizer muito daquilo que nós somos, das relações sociais e políticas que nós construímos historicamente, de como nós nos portamos enquanto sociedade civil frente ao nosso Estado, entendendo sociedade civil como aquela esfera da sociedade que contém o povo organizado de acordo com os interesses que são públicos, que são coletivos, não mais
particulares. Então, a sociedade que se organiza por direitos de todos, diferente do Estado, esfera diferente, inclusive do mercado da sociedade civil. De acordo com José Murilo de Carvalho, no Brasil, primeiro foram estabelecidos os direitos sociais e ampliados os direitos políticos durante o Estado Novo, para só depois serem implementados os direitos civis, os direitos dos indivíduos. Então percebam que a nossa ordem aqui é modificada. O José Murilo de Carvalho vai mostrar como a sociedade brasileira, a sociedade civil brasileira, foi passiva com relação à conquista ou à recepção de direitos via o Estado. Ele constrói, inclusive, um conceito particular, ao caso da cidadania no Brasil, que é o conceito de estadania. O conceito de estadania reflete o tipo particular de relação entre Estado e sociedade no Brasil, pautada pela concessão de direitos de forma verticalizada. De cima para baixo significa dizer o seguinte, que de acordo com José Murilo de Carvalho, na estadania, ou seja, no tipo de cidadania que nós temos aqui, o Estado traz, impõe, concede esses direitos para nós. Diferente do caso em que a cidadania ela é conquistada, em que a sociedade civil se organiza, pressiona, luta e conquista direitos. Então, que o Estado reconhece e garante direitos a partir de uma luta da sociedade. Percebem a diferença? José Murilo de Carvalho, além de observar que as nossas ondas são diferentes, né? Que os tipos de direitos conquistados no Brasil acontecem em um compasso diferente dos direitos de cidadania conquistados na Europa, ele observa a passividade. Ele observa que aqui nós temos uma estadania e não uma cidadania. A gente tem o Estado concedendo direitos e não os cidadãos buscando e conquistando esses direitos. A segunda visão que nós vamos ver hoje é da Maria Vitória Benevides. E isso aqui é importantíssimo para a nossa disciplina pessoal. Significa que estudem essa parte do nosso conteúdo aqui. De acordo com a Maria Vitória, cidadania e direitos de cidadania dizem respeito a uma determinada ordem jurídico-política de um país, de um Estado, no qual uma Constituição define e garante quem é cidadão, que direitos e deveres ele terá, em função de uma série de variáveis, como a idade, o estado civil, a condição de sanidade física e mental, o fato de estarem não em dívida com a justiça penal, etc. Os direitos do cidadão e a própria ideia de cidadania não são universais, como eu já apontei para vocês, no sentido de que eles estão fixos a uma específica e determinada ordem jurídica e política. Daí identificamos cidadãos brasileiros, cidadãos norte-americanos, cidadãos argentinos e sabemos que variam os direitos e deveres dos cidadãos de um país para outro. Então percebam, a condição de cidadania, de acordo com o que a Maria Vitória nos aponta, relaciona-se com aquilo que está previsto aonde? Na Constituição, que vai determinar os meus direitos e os meus deveres a partir de vários recortes. Por exemplo, todo mundo pode votar no Brasil? Não, não é todo mundo que pode votar no Brasil. A partir de 16 anos há a possibilidade, com 18 anos há a obrigatoriedade, até os 70 anos, em que a gente volta a ter o voto facultativo. Estou aqui exemplificando, tá bom, pessoal? Então, a depender dos recortes, como ela nos colocou aqui. E que ser cidadão no Brasil é diferente de ser cidadão nos Estados Unidos, que é diferente de ser cidadão na Argentina, porque lá há uma construção histórica dos direitos que é particular de cada um desses
estados. Nesse sentido, a gente vai puxar aqui, já que a gente está falando de Constituição, para a nossa Constituição vigente, que é do ano de 1988. A Maria Vitória reforça que nós temos uma democracia semidireta, que quer dizer que a gente tem a possibilidade de participação direta em alguns momentos, mas que a nossa democracia ela é majoritariamente representativa, haja vista a condição de que nós escolhemos os nossos representantes no executivo e no legislativo, e de que em momentos determinados nós somos chamados à participação. Nós falamos muito disso quando nós falamos de democracia participativa. Maria Vitória observa o seguinte: os dispositivos de participação direta não substituem o modelo representativo, mas são importantes para estimular a consciência social. Então, a possibilidade de participação direta não substitui a representação política, mas é importante para trazer as pessoas ao campo dos direitos políticos. A Constituição de 88 apresenta limitações às dimensões social e econômica, principais obstáculos para a concretização da cidadania no Brasil. Pessoal, importantíssimo isso aqui, tá? As determinações econômicas e sociais impactam diretamente a concretização da cidadania no Brasil. E aqui é importante que a gente estabeleça a diferença entre cidadania formal e cidadania real. Cidadania formal é aquela constante lá na Constituição, constante nas leis. Quais direitos estão inscritos nas leis? Quais direitos nós podemos, de acordo com as leis, usufruir? Entretanto, as nossas condições socioeconômicas nos permitem usufruir amplamente de todos aqueles direitos, todos os cidadãos participam efetivamente de todos os direitos previstos na Constituição. Então, a gente tem um confronto entre o que está previsto, que é o formal, e aquilo que é efetivamente realizado, que é a cidadania real, que é a vivida no cotidiano. Para fechar nossa aula, trouxe aqui só um exemplo, né, de um confronto entre a cidadania real e a formal, que é o direito à moradia. Vejam aí, todo mundo tem acesso digno, acesso igual ao direito de moradia no Brasil, que é um direito social previsto lá no nosso artigo 6º, pessoal. E assim a gente pode exercitar com vários outros direitos de cidadania. Então, a gente termina a nossa aula aqui. Fiquem atentos às postagens do AVA e participem lá do fórum sobre a cidadania no contexto da sociedade em rede. Até mais!